Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lincoln de Sales e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de técnicas de vendas. Então, eu venho trazendo para vocês primeiro algumas perguntas sobre mitos e verdades. A primeira pergunta que eu tenho é se vender é um dom. Nós ouvimos isso várias vezes. Eu nasci para ser vendedor, eu não nasci para ser vendedor. Mas será que é assim? Que a habilidade de vender é algo que você nasce com ela ou não? Então vamos lá, vender não é um dom. Vender é uma habilidade que pode ser aprendida ao longo do tempo. Segundo Tom Hopkins, as habilidades de vendas elas são adquiridas, não inatas. Você não nasce com elas, você as aprende. Então, realmente, as habilidades de vendas elas são aprendidas. Vender é um processo, onde a gente aprende a conhecer melhor primeiro o nosso produto, depois a conhecer nosso cliente, depois como mostrar que esse produto, de fato, soluciona uma dor ou realiza o sonho de um cliente. De forma que quanto mais a gente faz isso, mais habilidade em vender nós temos. Outra pergunta que eu trouxe é se quando o cliente diz não, acabou a venda. Então é o seguinte, muitas vezes a gente recebe um cliente e oferece para ele um produto, e quando a gente tenta fechar a venda, faz aquela pergunta que concretiza na venda, o cliente às vezes diz não. E realmente, como vendedores, nós estamos sempre preparados para ouvir um não, e nós temos que entender que o não pode ser um ainda não. Por exemplo, o cliente pode estar fazendo um orçamento daquele produto ou serviço para que ele possa se preparar financeiramente ou para que ele possa programar realmente para estar recebendo aquele produto. Então, talvez ele está fazendo uma cotação agora para comprar depois. Então, se a gente vê que aquele cliente está dizendo não, mas tem interesse ainda em comprar o produto, está dizendo um ainda não, então nós podemos mantê-lo aqui no nosso radar para que em breve a gente volte a fazer contato ou o próprio cliente até mesmo nos procure para poder estar fechando essa venda. Agora, mais uma pergunta, essa é uma das melhores. Por que a maioria dos clientes dizem que está caro? Então é o seguinte, existe até um ditado que diz que quem desdenha quer comprar. Nós temos que entender o seguinte, durante o processo de vendas, é muito fácil, quando a gente quiser entender um cliente, é só a gente pensar em nós como clientes. Quando a gente está comprando um produto ou serviço, nós gostamos muito de ganhar um desconto, de poder ter uma condição diferenciada, de ter um atendimento diferenciado. E nossos clientes também buscam isso. Então é o seguinte, o cliente, quando ele diz que está caro, ele já está negociando. Ele já tem interesse em fechar. Então, naquele momento, é um momento que se a gente abordar esse cliente trazendo benefício, trazendo desconto, trazendo algo em torno dessa venda ou dessa compra, há uma alta possibilidade de fechar. Eu sempre aconselho o seguinte, sabendo que a maior parte dos clientes gostam de levar algum tipo de vantagem na hora da compra, a gente sempre trabalhar com margem. Então, o meu melhor preço nunca vai ser o preço da etiqueta. Eu sempre quero ter uma condição ou de poder dar um desconto um pouco maior na hora que o cliente vai fechar e pagar à vista, ou se ele for pagar no prazo, dá pelo menos um descontinho, um brinde, para a gente poder sempre estar agradando esse cliente, mostrando que está havendo uma vantagem no fato desse cliente fechar com a gente agora. Então vamos lá, o cliente diz que está caro, isso geralmente é um bom sinal, porque quando de fato ele não tem interesse em comprar, ele geralmente agradece, vai embora, não negocia, não coloca objeções e pronto. Vamos lá. Falando um pouco mais aqui de nós, a profissão de vendas ou a profissão do vendedor, ela recebe vários nomes. Então pode ser consultor, promotor, assistente comercial, assessor comercial, representante comercial, gestor de negócios, agente, hunter, closer. Mas tudo isso tem um único significado, o significado vendedor. E no módulo passado, nós vimos que é muito importante que todos nós tenhamos muito orgulho da nossa profissão. Eu citei a Endeavor e comentei que seria muito importante que vocês vissem o vídeo da Luísa Trajano, do Day One, a dona do Magazine Luiza, e eu acho muito engraçado porque ela disse que foi fazer uma palestra, e a palestra era para pessoas que trabalhavam com agências de viagens, e ela perguntou para essas pessoas quem era vendedor ali. Tem algum vendedor aqui, gente? E aí ninguém levantou a mão. Provavelmente eles tinham um outro nome para essa profissão.
Ela falou: ah, gente, se não tem vendedor aqui, vocês podem fechar o negócio de vocês e ir embora. Então é bem por aí. Por mais que a nossa profissão, o produto que a gente venda, possa associar um outro nome a essa profissão que nós temos de vendedores, mas nós temos que ter essa consciência. Nós somos vendedores, temos muito orgulho disso, de poder levar o melhor produto possível até o nosso cliente e fazer essa troca financeira, trocar esse produto por dinheiro, onde nós também vamos ajudar aqui o nosso bolso. Pessoal, ainda falando sobre nós como vendedores, nós temos que entender que todos nós somos vendedores. Então, por exemplo, o dentista, o que ele vende? Ele vende um sorriso bonito, ele vende uma solução, um tratamento para um possível problema. Então, o médico vende a cura para uma doença ou um possível tratamento. O professor, ele vende ali o seu conhecimento, aquilo que ele adquiriu. Quando você vai entregar um currículo para uma empresa, você está tentando vender o seu trabalho, ou seja, suas horas trabalhadas, por um salário X ou Y. Então não existe ninguém que não seja vendedor. Ah, mas eu sou CLT. Tudo bem, você foi lá, se preparou, adquiriu uma profissão, ou mesmo que você esteja iniciando em determinada profissão, você vai passar por uma entrevista. Esse momento da entrevista é onde você vai tentar se vender para a empresa. Se você não conseguir se vender para a empresa nesse momento, você não vai trabalhar lá. Então, realmente, nós temos que ter essa consciência. Todos somos vendedores e sermos bons vendedores sempre vai nos ajudar, sempre vai abrir portas para a gente no nosso caminho. Vamos lá, gente. Então, a atividade de vendas, que é o nosso alvo aqui nesse curso, ela pode ser dividida em etapas, certo? Então, a gente vai estudar bem isso. O nosso próximo módulo, ele vai ser dividido em algumas etapas, no que a gente chama de funil de vendas, e a gente tem que entender que essa nossa atividade, ela tem padrão, ela pode ser padronizada. Então, por exemplo, eu tenho uma loja, todo cliente que chega, nós o atendemos, recebemos da forma X ou Y, dizemos as palavras são X ou Y, então sempre de forma padronizada, uniformizada, com a mesma abordagem entre todos. Então, isso é profissionalizar o processo, é padronizar o processo. Por mais que o atendimento ele é único, ele é personalizado, porém, a gente pode ter um padrão dessa abordagem, a gente pode ter um padrão de como exibir, de como mostrar o produto para os clientes, até mesmo para evitar que haja algum erro no meio desse processo. Então, mais um detalhe, é que a nossa atividade ela também pode ter prospecção, pode ter não, ela tem que ter prospecção. Prospecção é a atividade mais importante do segmento das vendas, porque se eu não prospectar clientes, para quem que eu vou vender? Eu tenho que ser viciado em prospectar clientes, em atrair clientes para a gente sempre ter um número grande de pessoas vindo até a nossa empresa ou a nossa loja, de forma que a gente possa converter e ter ótimos números de vendas. Nós também podemos ter um cronograma, então um cronograma de atendimento, um cronograma de visita, um cronograma de revisita, e também nós podemos analisar os dados de cada cliente por etapa. A gente vai ver no funil que o funil de vendas é algo que possui várias etapas. Então, como assim várias etapas? Eu tenho uma etapa de prospecção, eu tenho uma etapa de atendimento, eu tenho uma etapa de negociação, e a partir do momento que eu vejo, olha, prospectei tantos clientes, desses tantos clientes, tantos entraram em atendimento. De tantos que foram atendidos, tantos negociaram. Então eu vou ver o seguinte: se naquele final eu estiver tendo dificuldade, ou seja, não bati a meta do mês, eu vou poder encontrar onde está o problema. O problema é que eu prospectei pouco, o problema é porque no atendimento eu não atendi bem o suficiente para chegar a negociar, ou será que na negociação esses clientes não fecharam? O que está acontecendo? Então a gente vai sempre estar analisando e já poder trabalhar num possível problema de uma forma eficaz, eficiente, é trabalhar na raiz do problema. Então, juntando tudo isso, a gente vê que é quase que natural, que desde que a gente organize o nosso processo, que a gente passe também a profissionalizar o nosso processo.